Olá, pessoal. Estamos mais uma vez aqui falando sobre direito civil, direito das sucessões, e hoje a gente vai falar sobre a petição de herança. Então vamos lá. O que é a petição de herança? A petição de herança, ela é uma ação ordinária que ela tem uma finalidade específica de reconhecer como um herdeiro legítimo aquele que tenha sido aí preterido da herança, tá? Seja no todo, seja em parte da herança. E muita atenção, por quê? Porque o inventário, nesse momento aqui, ele já foi encerrado. E é exatamente isso que fala o artigo 1824 do Código Civil. Vamos dar uma lida lá no artigo 1824 do Código Civil. Olha lá, gente. O herdeiro pode, em ação de petição de herança, demandar o reconhecimento de seu direito sucessório para obter a restituição da herança ou de parte dela contra quem, na qualidade de herdeiro, ou mesmo sem título, a possua. Pessoal, esse tipo de ação, ele cabe ao verdadeiro sucessor, seja ele legítimo, seja ele testamentário. E ele vai entrar contra o herdeiro aparente, né? Que por qualquer que seja a razão, aquele herdeiro ele está na posse da herança, seja no todo ou seja em parte da herança. Bom, por isso que a semelhança dessa ação, né, ela é muito semelhante à ação reivindicatória. É muito grande a semelhança entre elas. Por quê? Onde elas vão se distinguir? Nessa ação, ela vai buscar aí um bem singularmente considerado, enquanto que na ação de petição de herança vai buscar a universalidade. Aí eu lembro a vocês que a herança ela é universal, ela compõe a universalidade do patrimônio do titular da herança, do decujus. Tá? Então, o próprio Código Civil, ele reafirma isso lá no artigo 1825. Vamos ler o artigo 1825. A ação de petição de herança, ainda que exercida por um só dos herdeiros, poderá compreender todos os bens hereditários. Bom, gente, existem várias possibilidades de ocorrência na vida prática, onde um herdeiro, né, por qualquer que seja a razão, ele não é chamado a herança. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês. A mais comum ocorre quando os filhos, né, que não tiveram reconhecimento em vida pelo próprio decujus, pelo titular da herança, esse filho que pode até ser desconhecido aí dos demais herdeiros, ele pode vir a ingressar com uma ação de investigação de paternidade acumulada com a petição de herança. Né? Outra situação pode também acontecer de alguém ilegalmente ter se apossado de algum bem do acervo hereditário. Ou a herança ela já pode ter sido partilhada entre os herdeiros legítimos e depois aparece aí no meio um herdeiro testamentário que ninguém sabia que ele existia. Bom, então qual é o objetivo aí dessa ação? Tá? Bom, o principal objetivo dessa ação é fazer aí o reconhecimento da qualidade de herdeiro para aquele que se apresenta como autor da ação. Tá? Então, ela é uma ação com um caráter dúplice. Por quê? Porque no primeiro momento, o que vai ser discutido é a qualidade de herdeiro desse autor. E num segundo momento, né, depois dele ter sido, depois que o autor foi reconhecido como herdeiro, ele vai receber aquele quinhão hereditário que lhe cabe. Tá?
Gente, a gente tem que prestar muita atenção, né? Porque a gente não pode confundir. A petição de herança, ela é uma ação autônoma, cabível somente para o inventário encerrado, tá? Com o pedido de habilitação, né? A gente não pode confundir a petição de herança e o pedido de habilitação em inventário. Quando eu entro com a petição de herança, o inventário ele já foi encerrado. Agora, com o inventário em andamento, eu posso requerer habilitação no inventário, né? E pode ser requerido por qualquer interessado. E por uma simples petição, né, eu entro lá requerendo habilitação no inventário, né? Isso enquanto não houve a partilha dos bens, né? Isso, inclusive, viu lá no artigo 628. Vamos ler o artigo 628 do Código Civil. Deixa eu encontrar aqui no meu código, artigo 628 do Código Civil. Achei. Aquele que se julgar preterido poderá demandar sua admissão no inventário, requerendo-a antes da partilha. Parágrafo 1º. Ouvidas as partes no prazo de 15 dias, o juiz decidirá. Parágrafo 2º. Se a solução da questão for necessária para a produção de provas que não a documental, o juiz remeterá ao requerente as vias ordinárias, mandando reservar em poder do inventariante o quinhão do herdeiro excluído até que se decida o litígio. Pessoal, se o inventário ele ainda estiver em andamento, o meio hábil para que esse herdeiro que foi excluído ele possa tentar reivindicar seus direitos sucessórios é ingressar no processo que já está aberto, peticionando ao juiz e requerendo a sua habilitação no inventário, tá? O juiz, depois de abrir vistas para esses interessados, ele vai prolatar aí um resultado. Outra coisa é o inventário que já foi encerrado, que ele já está encerrado, tá? Aí, quando, de repente, um único surge um herdeiro, né? E aí, o único meio cabível para que esse herdeiro ele possa vir reivindicar seus eventuais direitos é na ação de petição de herança. Então, são duas situações diferentes, tá? Eu tenho inventário em andamento, surgiu algum interessado, algum herdeiro, eu entro com pedido de habilitação no inventário. Agora, o inventário já foi encerrado. Encerrou o inventário, eu entro com ação de petição de herança para reivindicar o meu direito como herdeiro, tá? Muito bem. A responsabilidade do herdeiro aparente, né, ela vai ser apurada com base nas regras que são aplicadas ao possuidor de boa-fé e ao possuidor de má-fé. Tá? Isso vocês já estudaram e sabem que está lá no artigo de 1214 a 1222 do Código Civil. Depois deem uma lidinha lá. Tá? Bom, é evidente que o herdeiro aparente ele vai responder pelos prejuízos que sua administração possa ter causado, né? Então, ele vai responder pelos frutos que ele tiver colhido, né? Então, as consequências elas podem ser diferentes, inclusive com relação ao direito de retenção, dependendo aí se agiu a todo tempo, seja com boa fé, seja de má fé. Vamos dar uma lidinha lá no artigo 1826 do Código Civil? Artigo 1826. O possuidor da herança está obrigado à restituição dos bens do acervo, fixando-lhe a responsabilidade segundo a sua posse,
observado o disposto dos artigos 1214 a 1222, parágrafo único. A partir da citação, a responsabilidade do possuidor se há de aferir pelas regras concernentes à posse de má-fé e à mora. Bom, gente, ainda nesse sentido, o Código Civil, ele faz aí uma presunção, ele presume que após a citação, se por acaso o possuidor ele não devolver os bens que foram reivindicados, a ele vai ser aplicada aí as regras que são concernentes ao possuidor de má-fé, tá? Lá no artigo 1826 do Código Civil, tá? Trata a respeito do possuidor de má-fé. Bom, se porventura, né, se o terceiro adquiriu de boa fé, ele, claro que ele vai ter aí o seu direito preservado e o herdeiro aparente, ele vai responder pelo valor da alienação para o herdeiro reconhecido. Artigo 1827 do Código Civil, vamos ler. Artigo 1827 do Código Civil. O herdeiro pode demandar os bens da herança, mesmo em poder de terceiros, sem prejuízo da responsabilidade do possuidor originário pelo valor dos bens alienados. Parágrafo único. São eficazes as alienações feitas a título oneroso pelo herdeiro aparente a terceiro de boa fé. Bom, o objetivo desse dispositivo legal é a segurança jurídica, já que se o terceiro realizou um negócio com alguém que para ele era o verdadeiro e legítimo herdeiro, né, ele não pode ser prejudicado pelo reconhecimento de uma situação cujo o conhecimento vai aí escapar, né? Ele não tinha noção do que estava acontecendo. É claro que as alienações de má-fé, elas serão aí, diante disso, ineficazes. Bom, com esse artigo que nós lemos, né, ele fala de alienações onerosas. Essa regra, por conseguinte, ela não vale para as alienações que foram realizadas a títulos gratuitos. Até porque não vai ter nenhum prejuízo para aquele que vai devolver o bem que estava na sua posse. Ele não teve prejuízo nenhum, já que essa transação que foi realizada foi a título gratuito. Tá? Muito bem. Qual seria o prazo prescricional para a propositura dessa ação? Tá? Gente, é de 10 anos, artigo 205 do Código Civil. Tá? Então, o interessado ele tem que ter muita cautela quanto à contagem do prazo inicial. Chamo atenção para vocês, em princípio, o prazo prescricional ele deveria se iniciar com a data da abertura da sucessão. Lembram-se do princípio de Saizinho, tá? Mas se alguém está pleiteando aí um reconhecimento de paternidade, então, enquanto não for reconhecido esse direito, com o trânsito em julgado da sentença, não terá o que se falar aí em legitimidade para o exercício dessa ação, tá? Então, nesse caso, o prazo prescricional ele só vai ter início a partir do reconhecimento judicial da paternidade, tá? Por outro lado, e também podemos dizer que não menos importante, deve, é claro, ser aplicada a prescrição da ação de petição de herança, tá? E as regras gerais de interrupção e suspensão. Tá? Então, gente, lembro vocês que contra o absolutamente incapaz não corre prescrição. Artigo 198 do Código Civil. Tá?
Então, somente após ele completar os 16 anos é que vai ter início aí da contagem prescricional de 10 anos, tá? Então, é isso, falamos de petição de herança e até a próxima.